Chega de moleza, gente, vamos trabalhar. Olha aí na sua tela, História dos Hebreus. É importante, você que não pode ainda comprar o nosso material didático, você que não pode adquirir o nosso material didático, se for possível, pega um caderno universitário, um caderno comum mesmo, pode ser usado, divide em 5 partes iguais, fica uma parte para cada matéria. E sempre que eu pedir para colocar alguma coisa na tela, você anota no seu caderno. Por exemplo, essa matéria é História dos Hebreus, então você deixa algumas folhas para as anotações dessa matéria. Como são 5 matérias na semana, você vai dividir o seu caderno em 5 partes iguais. Dessa forma você vai anotando, você também vai aprendendo. E quando você puder, você pede o nosso material, tá bom? A monarquia israelita. Vamos fazer aqui uma rápida recapitulação. O que acontece? Quando o povo, quando Josué morreu, não tinha sucessor. Cada tribo tinha o seu líder. Quando eu digo tribo, eu estou falando dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel. Eles não tinham um rei. Cada tribo tinha o seu líder, que normalmente era a pessoa mais antiga, o ancião, praticamente um chefe, né, daquele grupo. Muito bem. E eles ficavam ali, cada tribo tinha o seu sistema. E o que acontece? O povo, quando conquista a terra é abençoada, a terra realmente é produtiva, e o povo começa a relaxar. O povo começa a relaxar, o povo de Deus. Já não é mais aquele povo guerreiro, aquele povo cuidadoso. Não, começa a relaxar. E relaxando, o inimigo começa a crescer, porque eles não destruíram todos os cananeus. O inimigo começa a se fortalecer. Aí o que acontece? O povo relaxa com a vida espiritual, com a vida com Deus, já não estão mais obedecendo os preceitos do Senhor. Aí o que acontece? Deus permite que o inimigo se levante. É isso que acontece. E quando o inimigo se levanta, o povo, quando está sendo oprimido, o povo lembra de Deus de novo. Aí o que o povo faz? O povo sabe que Deus liberta, que Deus é a solução. Aí eles vão buscar Deus. Buscando a Deus, Deus levanta um libertador. Aí eu citei vários libertadores. Eu citei Débora, Gideão, Sansão, Jefté, Otoniel, eu citei vários, mais de 10 libertadores Deus levanta, mas só que ele não é um libertador de todas as tribos, não, é de uma tribo. Ele defende um grupo no norte, outro defende um grupo no sul, então eles são contemporâneos. É assim que funciona o livro de Juízes. Isso mostra a vida do crente. É mais ou menos assim também. O crente vai para a igreja, tá cheio de alegria, está aquele amor com Deus, mas aí passa um tempo, começa a relaxar, vem a luta. O crente, quando sai da vontade e da presença de Deus, vem a luta. Aí vem a luta, o que o crente faz? Opa, deixa eu buscar a Deus de novo, porque ele sabe que a libertação está em Deus. Aí Deus liberta de novo, porque Deus é misericordioso. Então o livro de Juízes é muito interessante. Só que o povo, como eles não tinham um líder geral, cada tribo só que tinha o seu juiz, aquela pessoa que Deus levantava, ficava governando até morrer, e depois não tinha um rei, e o povo viu que os vizinhos, as nações tinham rei, pediram um rei também. E esse pedido aconteceu na época do juiz chamado juiz de transição, que é o juiz, que é Samuel. Samuel, ele estava fazendo esse papel de julgar o povo, de interceder pelo povo como sacerdote e como profeta, de trazer a palavra de Deus para o povo. E ele ficou até triste quando o povo pediu um rei. Ele achou que o povo não estava levando em consideração o seu trabalho. Ficou triste. Mas Deus disse para Samuel: não fica triste não, Samuel. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando o meu governo. Por isso que neste período nós chamamos período teocrático. Deus crescia governo. Deus governava o povo. Olha que período interessante. Mas já que o povo quer um rei, então Deus vai dar um rei. Mas existem normas. Para ter um rei tem normas. Aí Deus pede para Samuel ungir o primeiro rei. O rei, sabe o nome dele? Saul. O rei Saul. Primeiro rei de Israel.
Foi um rei, no começo, muito guerreiro, valente, abençoado, corajoso, temente a Deus, mas depois relaxou, saiu da presença do Senhor. Então Deus disse que a dinastia dele, o que é dinastia? A família dele não permaneceria no reino. E Deus levantou um outro rei. Sabe quem? Davi. Deus levanta Davi. E Deus faz promessa para Davi incondicional. Quer dizer, Deus prometeu para Davi que da semente dele, da geração dele, viria o Messias, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso que no Novo Testamento a gente vê a expressão filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Jesus é da dinastia de Davi. Olha que importante esse assunto. Então, na Bíblia, nós temos dois tipos de promessas. Nós temos a promessa incondicional, quer dizer, independente de qualquer coisa. Aquela bênção Deus deu para Davi. Independente de qualquer coisa, Deus prometeu que da semente dele viria o Messias. Deus não fez nenhuma exigência. Deus não pediu, não falou nada em troca. Esta é uma promessa incondicional, independente da condição de Davi. Deus prometeu que da semente dele viria o Messias. E como Deus não é homem para que minta, se cumpriu. Está vendo? Agora, tem a promessa condicional. Deus, quando dividiu o reino, nós vamos estudar já, quando foi dado 10 tribos para Jeroboão, que era da tribo de Efraim, foi feito para ele uma promessa condicional. Se ele permanecesse na presença do Senhor, ele sempre da semente dele, da família dele, da dinastia dele, teria herdeiro. Mas ele precisava permanecer na presença do Senhor. Ele não permaneceu. Ele foi para a idolatria. Ele mandou construir 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Um na cidade de Dan e um em Betel. E o que aconteceu? O povo desviou. Porque ele não obedeceu a Deus, ele perdeu o direito de ser rei. A sua família não pôde continuar no reinado. Só tem o filho e depois acaba a dinastia dele, tá bom? Mas isso nós já vamos estudar. Voltando aqui. Samuel é chamado juiz de transição, porque sai do governo teocrático, onde Deus governava o povo, e vai para a monarquia, onde o povo pede um rei. E o período da monarquia israelita, a monarquia israelita, nós dividimos em 2 partes. Atenção, olha aí na tela agora aí. Agora nós chegamos na aula que eu tinha anunciado. A monarquia israelita. Já foi dado esse assunto, mas eu vou recapitular. E diz que nós dividimos a monarquia israelita em 2 partes. Então, olha lá. Primeira parte nós chamamos de Reino Unido. Olha na tela. E segunda parte nós chamamos de Reino Dividido. Reino Unido, Reino Dividido. O Reino Unido nós dividimos em 3 partes, com 3 reis. Interessante que cada rei governa 40 anos. 40 anos é um número comum, né? 40 anos no deserto, não é isso? É um número comum? O número 40 é bem comum na Bíblia. Então, só para você não esquecer, 40 anos. Saul, o primeiro rei do Reino Unido, governou 40 anos. Davi, o segundo rei do Reino Unido, governou 40 anos. E Salomão, filho de Davi, porque agora é a dinastia de Davi até chegar Jesus, governou 40 anos. Ora, 40 mais 40 mais 40 dá quanto? 120. Olha aí na sua tela. Saul, 40 anos. Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. O Reino Unido durou 120 anos. Depois houve a divisão do reino. Então nós já aprendemos que quando o povo pediu um rei, Saul que era o juiz, Samuel era o juiz. Samuel ungiu 2 reis. Ele ungiu o primeiro rei, que foi Saul, que no começo foi uma bênção, depois foi um desastre, e o segundo rei, que foi Davi. Depois ele morreu. Agora, depois de Davi, já vem Salomão. Então agora, se você pegar a sua Bíblia, então Josué eu já falei da vida dele, se você pegar Juízes eu já falei, então tem o primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel,
No capítulo 10, você vai encontrar Samuel ungindo Saul, primeiro rei que governou 40 anos. Depois você vai no capítulo 16, você vai encontrar Samuel ungindo Davi, só que Saul ainda está vivo. Você vai ver que Saul até tenta matar Davi. Aí você vai lendo. Aí Samuel vai morrer. Depois vai morrer Saul e Davi continua vivo. Aí vem o segundo livro de Samuel. Logo não foi escrito por ele. Ele já tinha morrido. O título foi dado a ele, mas não foi escrito por ele. Aí quando você entra no primeiro livro de Reis, dos reis de Israel, primeiro livro, no capítulo 2, você vai ver o título assim, no capítulo 2, Davi dá conselhos a Salomão e morre. Então, se você quiser ler toda a história do rei Davi, você pega no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel e vai lendo a história do rei Davi, vai lendo, até você vai terminar o primeiro livro de Samuel, você vai ler o segundo livro de Samuel e quando chegar no capítulo 2 do primeiro livro de Reis, ele morre. Eu estou falando na sequência. Por isso que nós aprendemos na aula de segunda-feira que esses são os livros históricos. Aí ele morre. Aí entra no lugar dele Salomão, que é o filho dele. Salomão vai governando e você lê até o capítulo 12. No final do capítulo 11 do primeiro livro de Reis, ele vai morrer. Salomão morre. Aí entra no lugar dele o filho dele, Roboão. Só que o que acontece? Agora, muita atenção, olha aí na sua tela. Agora nós vamos entrar no reino dividido, que é a segunda parte. Nós estudamos o Reino Unido. O Reino Unido são 3 reis e durou 120 anos. 3 reis governando 40 anos cada um. Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, e o filho de Davi, Salomão, o terceiro rei. Aí terminou, porque quando Roboão assume, o reino é dividido. Mas por que o reino é dividido? Porque na corte de Salomão, para manter o reino de Salomão, os gastos do reino de Salomão, olha, a Bíblia fala que só de mulheres, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, é muita mulher, e tinha que bancar os eunucos para cuidar dessas mulheres, o harém tinha um custo muito alto, a Bíblia diz que os talheres dele era tudo de ouro, prata, era muito chique, era muito caro para manter, e quem bancava tudo isso daí? Quem? Você sabe quem é que banca os gastos do governo? Quem é que banca os gastos do governo aqui no Brasil? Quem é que paga todos os gastos do governo? Tudo que você está assistindo aí na televisão, quem é que paga? Nós, os brasileiros. Você, eu, nós pagamos com imposto. Nós que bancamos tudo. Sabia disso? Sabia. Naquela época não era diferente. Quem que bancava todas as despesas do rei? O povo pagava imposto. Então o que o povo fez? Quando morreu Salomão, na época de Salomão, o Jeroboão, que era da tribo de Efraim, foi exilado. Foi mandado lá para o Egito, na corte do faraó Sisaque. Ele foi exilado. Salomão exilou, mandou embora do país. No Brasil já teve isso também. Lembra na ditadura? Mas muito bem, vamos voltar aqui. Aí quando Salomão morreu, ele voltou do Egito, reuniu todas as lideranças das tribos e foram falar com o Roboão. Que é o Roboão, é o filho de Salomão. E Jeroboão já é da tribo de Efraim, é outra tribo. E foram falar com ele. Falou, olha, acontece o seguinte, o povo fez um pedido. O povo falou, nós continuamos no reino, não tem problema, está tudo certo. Mas precisa dar uma melhorada no imposto, que está muito alto. Está muito alto. Precisa dar uma melhorada. Que a gente ama pertencer ao reino, não tem problema, mas está muito pesado o imposto. Aí ele pediu uns dias para pensar. Aí ele foi tomar conselho, o Roboão foi tomar conselho com os anciãos, com as pessoas mais experientes, falar, olha, o povo é bom, realmente o povo é bom, tá? Só que o imposto está pesado, precisa dar uma aliviada, uma melhorada, que esse povo é uma bênção. Ah, tá legal. Aí ele foi tomar conselho com os jovens, amigos dele, jovens, pessoas mais novas. Falou, o quê? Você tem mais que oprimir esse povo, não dá moleza não, oprime mais ainda. Aí ele voltou para a reunião e disse isso daí.
que ele ia oprimir mais, ele ia levar mais ainda, castigar o povo mais ainda do que Salomão. Aí houve a divisão das tribos. 10 tribos foram servir a Jeroboão, que era da tribo de Efraim, e 2 tribos apenas ficaram servindo a Roboão, que é filho de Salomão. Entendeu? Então 10 tribos formaram um reino, é por isso que chama divisão do reino. 10 tribos formaram um reino e 2 tribos ficaram com o reino que já existia, com aquele que era o Reino Unido. Então veja bem, de 12 tribos, Roboão só ficou com 2, Benjamim e Judá, só 2. As demais ficaram todas com Jeroboão, que era lá da tribo de Efraim. Bom, este reino que ficou com Jeroboão, nós chamamos na história, olha aí na tela, Reino do Norte ou Reino de Israel. Reino do Norte ou Reino de Israel, nós chamamos na história. E esse Reino do Norte, os reis eram perversos e nós encontramos 9 dinastias, 9 famílias governando. Então você pega do capítulo 12 do primeiro livro de Reis e vai até o último capítulo do segundo livro de Reis, você vai ler toda a história de todos esses reis do Reino do Norte, que são 9 famílias, 9 dinastias, somando ao todo 19 reis. 19 reis passaram pelo Reino do Norte, e todos envolvidos com a idolatria, tá certo? Esse é chamado Reino do Norte ou Reino de Israel. Agora, e o outro reino? Qual que é o nome do outro reino? Olha aí na sua tela, Reino do Sul ou Reino de Judá. O Reino do Sul ou Reino de Judá é o rei que ficou com 2 tribos apenas, a tribo de Judá e Benjamim, e tendo como reis a dinastia de Davi, 20 reis ao todo. 20 reis. Só teve um períodozinho que o inimigo tentou exterminar a dinastia de Davi, quando Atalia ficou no governo. Atalia governou um período, mas ela foi morta e colocaram Joás no lugar dela. Mas isso a gente vai discutir mais para frente. Mas o importante é que permaneceu ainda, tentaram destruir, o inimigo tentou destruir a família de Davi para eliminar o Messias, que se destrói a dinastia de Davi, destrói o Messias. Foi esse período que Atalia tentou destruir a linhagem de Davi. Mas isso nós vamos aprender com mais detalhes na próxima aula. Então, o que nós precisamos gravar da aula de hoje? O que nós precisamos? Já fizemos uma recapitulação que o reino de Israel é dividido em 2 partes. Quando nós estudamos, né? Ele é dividido em reino unido e reino dividido. No Reino Unido nós temos 3 reis. É fácil decorar: Saul, Davi e Salomão. Quantos anos cada um governou? 40. Saul governou 40, Davi governou 40 e Salomão governou 40. Com a morte de Salomão, o filho dele, Roboão, assume o trono. E aí as demais tribos, todas, né, se reúnem para pedir, para aliviar o imposto. Ele prefere ouvir o conselho dos jovens e não ouve o conselho das pessoas mais experientes. E ao invés de aliviar o imposto, ele arrochou mais, oprimiu mais o povo. Aí a divisão do reino. 10 tribos, que nós chamamos Reino do Norte, ficaram com Jeroboão, que também é chamado Reino de Israel, essas 10 tribos, e 2 tribos ficaram no Reino do Sul, Benjamim e Judá, que nós chamamos Reino de Judá ou Reino do Sul. Se você pegar essa semana e ler do capítulo 12 do primeiro livro dos reis até o final do segundo livro, você vai ver toda a história dos reis de Israel. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho de alguns reis, os mais importantes. Eu vou falar um pouquinho, vou explicar a questão de Atalia, de Jezabel, onde aparece Elias, Eliseu. Isso eu trato na próxima aula. E vou mostrar também como terminou o reino de Israel, o reino do norte, e o que aconteceu com o reino de Judá, tá bom? Está gostando da aula? Está aprendendo a palavra de Deus?
dá um like aí, compartilhe com o pessoal na rede, no Facebook, acesse o nosso site, é importante acessar o nosso site. Vou pedir para pôr na tela, é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá você encontra essa Bíblia, a Bíblia Apologética de Estudo, você encontra também os nossos módulos, os módulos para você, porque você está fazendo o curso, está pegando as aulas aí na internet, mas e o seu diploma? Como você vai receber o seu diploma? Como você vai provar que você estudou? Então precisa ligar para a gente, precisa acessar o nosso site, peça o material, lá tem tudo detalhado, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Entre em contato conosco, que eu não tenho dúvida disso, que o seu ministério será abençoado, a sua família será abençoada, os seus amigos serão abençoados, porque o nosso Senhor Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, tá bom? Então, acesse o nosso site e você vai encontrar tudo lá para ser abençoado. É o www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.